Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa quinta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. E esse vídeo chega recheado de informações. O Vasco fez uma proposta oficial pelo zagueiro Lyanco, que atua no Southampton da Inglaterra, jogador que disputou a última edição da Premier League. A gente vai falar aqui sobre isso, trazer todos os detalhes dessa negociação. Vamos falar também sobre o meia MT, que pertence ao Vasco, está emprestado ao futebol português e teve o seu contrato de empréstimo renovado lá no futebol português. Vamos falar também sobre a promoção de ingressos que o Vasco vai fazer para esses dois jogos, em sequência agora em São Januário. O Vasco tentando aproximar, o seu torcedor, trazer esse torcedor para perto, porque o clima realmente não está muito legal. Vamos falar também sobre Serginho, que deve se apresentar ao Vasco da Gama na próxima semana. Então você já viu, que está recheado de informações. Por isso eu já peço para você deixar o seu like, que é muito importante, e peço também a sua inscrição aqui no canal. Somos mais de 194 mil vascaínos. A sua inscrição é muito importante. Estamos aí buscando os 200 mil vascaínos aqui no canal. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo, e começa esse vídeo aqui com um recado do aplicativo OneFootball. Se você ainda não baixou o aplicativo OneFootball, faz o seguinte: tá aparecendo o QR Code na sua tela, você pega o seu celular, aponta a câmera para esse QR Code, que você vai ser direcionado para baixar de forma gratuita o OneFootball. Tá achando muito complicado? Então vem aqui na descrição desse vídeo, que tem o link para você clicar, e lá você também baixa o OneFootball gratuitamente. O OneFootball é parceiro aqui do canal Machão da Gama. Você baixando o OneFootball, você ajuda aqui o canal Machão da Gama e fica bem informado, Porque no OneFootball você tem tudo ali na palma da sua mão, a tabela do Brasileirão, os próximos jogos, enfim. Tudo você encontra no aplicativo OneFootball, que é parceiro aqui do canal. A gente começa falando sobre os dois próximos jogos que o Vasco vai ter no estádio de São Januário, As duas próximas rodadas do Vasco no Campeonato Brasileiro serão realizadas em São Januário, e são dois jogos importantíssimos por conta da situação que o Vasco está na tabela. O Vasco vai enfrentar o Goiás e o Cuiabá, que são dois times que estão também ali na parte de baixo. Então o Vasco não pode tropeçar, O Vasco precisa vencer essas partidas. E bom, o Vasco recusou algumas ofertas de venda de mando de campo, Porque o mercado sabe, o clima lá no Vasco não tá legal, o clima em São Januário não vai estar legal. Então algumas empresas chegaram oferecendo para comprar o mando de campo desse jogo, para levar para outro estado, para Manaus, para Brasília, enfim, para o Espírito Santo, para alguma praça onde o Vasco tem muita torcida também, mas o Vasco recusou. O Vasco quer se reconectar com São Januário, quer se reaproximar do torcedor ali que frequenta São Januário. Afinal de contas, já tem mais de um mês que o Vasco não joga no estádio. E além de recusar essas propostas de venda de mando de campo, o Vasco também vai fazer uma promoção de ingressos para as partidas contra Goiás e contra Cuiabá. É uma forma do Vasco mandar um recado para o seu torcedor de que, olha, precisamos de vocês. A gente está fazendo M pra cacete aqui, eu sei que vocês estão pé da vida com a gente, mas a gente precisa de vocês. Venham para o estádio, ajude a gente a vencer essas duas partidas. É basicamente esse recado, que o Vasco quer tentar passar aí para o seu torcedor, e a tendência é que nesses jogos aí contra Goiás e também contra Cuiabá, os ingressos estejam mais baratos no estádio de São Januário. Vamos aguardar a confirmação, dos preços desses ingressos para essas duas partidas que serão importantíssimas. E aí, você que mora no Rio de Janeiro, vai estar presente em São Januário nesses dois jogos, contra Goiás e contra Cuiabá? Deixa aqui nos comentários. Bom, e agora a gente fala aqui sobre o tema principal desse vídeo, o zagueiro Lyanco, do Southampton da Inglaterra, que já é um sonho antigo do Vasco, O Vasco tentou a contratação desse zagueiro lá na primeira janela de transferências dessa temporada, mas parece que agora está mais perto de acontecer, O Vasco está se aproximando de um acerto aí com o Lyanco. A informação é a seguinte: que o Vasco oficializou uma proposta pelo zagueiro Lyanco, atualmente no Southampton da Inglaterra. A proposta é de empréstimo por uma temporada, com obrigação de compra após o final desse empréstimo. Com problemas no sistema defensivo,
o setor virou uma das prioridades do Vasco nessa janela de transferências. A diretoria do Vasco vem mantendo contatos com o empresário e pai do jogador, o Marcelo Vojonovic, e os ingleses não se mostraram muito resistentes para liberar o atleta. Os ingleses aceitam, liberar o Lianco, uma vez que a equipe dele, o Southampton, foi rebaixada para a segunda divisão do campeonato inglês. Lianco viria para preencher uma lacuna no sistema defensivo do Vasco, uma vez que nomes como Robson Bambu e até mesmo o Capasso não conseguiram se firmar. Ele tem 26 anos de idade, tem nacionalidade sérvia e jogou 30 partidas nessa temporada com o Southampton. Ele deu 2 assistências. Ao todo, na Premier League, ele tem 48 jogos com a camisa do Southampton. No Brasil, foram 25 jogos com a camisa do São Paulo. Então, o zagueiro Lianco está aí negociando com o Vasco e pode pintar nessa próxima janela de transferências, Ao que tudo indica, a coisa está encaminhando, A coisa está caminhando para um desfecho positivo. E o zagueiro Lianco pode sim pintar em São Januário. É um jogador que vem de futebol europeu. Eu sei que muita gente vai falar, pô, mas foi rebaixado na Inglaterra. O Southampton é um time que realmente as pretensões é sempre brigar contra o rebaixamento, Não é um dos maiores times do futebol inglês, mas de jogar a Premier League faz o jogador ter uma bagagem importante, É uma contratação interessante. A gente tem que ver como ele está fisicamente, Ele é um jogador que tem, assim, um histórico de lesão, de algumas contusões. A gente tem que ver como ele está fisicamente, mas, sem dúvidas nenhuma, é um bom zagueiro, o Lianco, com toda certeza. Vamos aguardar, tendo mais informações, a gente traz aqui no canal. Bom, e um reforço deve se apresentar aí ao Vasco nas próximas semanas, O atacante Serginho, que já está fechado para reforçar o Vasco na próxima janela de transferências, está no Brasil depois de se despedir do Giresunspor da Turquia. Ele ainda não tem data para se apresentar ao Vasco, mas isso deve acontecer entre 1 ou 2 semanas. Nesse período que está no Brasil, ele vem postando ali alguns vídeos, de treinamentos que ele está fazendo numa clínica de fisioterapia em Belo Horizonte. Serginho e Vasco firmaram um pré-contrato e o atacante deve viajar ao Rio de Janeiro para se apresentar ao novo clube nas próximas semanas. Será a sua primeira experiência aqui no futebol brasileiro. É um jogador que rodou, um mercado alternativo e pela primeira vez vai jogar aqui no futebol brasileiro. Antes de chegar lá na Turquia, no Giresunspor, ele jogou em Kosovo, Albânia e também na Macedônia. É uma contratação realmente, no mínimo, curiosa, que eu particularmente não tenho muita esperança que dê certo, mas é claro que a gente fica na torcida para que dê tudo certo. Então, nas próximas semanas, o Serginho deve se apresentar ao Vasco da Gama. Quem não volta para o Vasco é o meia MT. Lembra do MT? Está aparecendo a foto aí na sua tela. Ele está emprestado ao Santa Clara de Portugal e o Vasco informou que o empréstimo do meia junto ao Santa Clara de Portugal foi renovado por mais uma temporada. E o valor de compra, de passe fixado, foi fixado acima do valor anterior. O Vasco não informou qual o valor de compra, no passe fixado do MT, mas a informação é que ele não volta. Ele renovou seu empréstimo lá com o Santa Clara de Portugal. Para finalizar esse vídeo aqui, o Vasco vai realizar um jogo-treino depois de amanhã, no sábado, às 10 horas da manhã, contra o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro. A comunicação do Vasco, confirmou essa informação. O jogo-treino, será realizado às 10 da manhã no CT Moacir Barbosa e não terá transmissão de Vasco TV nem nada. O Vasco vai apenas informar o resultado da partida no seu site oficial. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Ah, e antes de ir embora, aqui no comentário fixado tem o link da 1xBet, onde você pode se cadastrar e ganhar um bônus especial no seu primeiro depósito, beleza? 1xBet é uma casa de palpites parceira aqui do canal Machão da Gama. Link no comentário fixado. Agora sim eu tô indo nessa. Saudações vascaínas, até a próxima.